bancada e nós vamos ouvir aqui o presidente. Presidente, boa noite. Primeiro, feliz ano novo para você, presidente. Não tinha ainda... O pessoal vai dizer hora, mas não tem nada a ver, né, presidente? Em relação a... Você também. Em relação à questão do Everson, presidente, como é que está essa situação? Porque foi muita especulação desde o dia 3 de janeiro, quando houve a apresentação. Ele vai para o Santos, ele fica aqui em Porangabuçu, o Ceará contratou já o Richard. Como é que está essa situação do goleiro Everson? Boa noite, mais uma vez, feliz ano novo, presidente. Boa noite a todos. O Everson é atleta do clube, tem contrato, vai cumprir o contrato até que aconteça de alguém chegar e romper o contrato através de pagamento de uma multa, né? Uma multa do seu contrato ou de uma negociação com o clube. Está com mais de uma semana, aproximadamente, que não tenho nenhuma notícia sobre o assunto. Fica aí muita gente na imprensa, né? Até fui um pouco já mais ríspido aqui com um ou outro na resposta, não, porque vai cansando, sabe? Todo dia a pessoa perguntar a mesma coisa. E eu responder, não tem nada, nada, zero, nada, zero, zero, nada. Até agora, nada. Né? No momento que acontecer, eu vou ser o primeiro a falar, não vai ter problema nenhum, mas não existe nada novo, nada, nenhum contato, nenhuma proposta, né? Só existe, como é que diz? Especulação. E o jogador está aí, é do Ceará, vai para o jogo, né? E para que chegue logo o jogo para começar a se pensar mais em jogo e menos em especulações. Presidente, em relação ao Marinho, como é que está a situação desse jogador? O Ceará ainda busca trazê-lo para cá ou desistiu dessa contratação? Porque foi afirmado que o Ceará tinha interesse nesse atleta, presidente. E só para complementar a resposta anterior, nós realmente temos interesse no Richard, né? Deverá estar sendo contratado independentemente de qualquer situação. Tá? O Ceará vai ter o Richard aqui também à disposição do treinador. Até amanhã deve estar por aqui. Estava faltando só uma troca de documento aí, mas nada que vá impedir o jogador assinar com o clube. E com relação ao Marinho, tá. Nada. É um jogador que vem aqui para dar mais segurança para a gente. Estamos tendo um ano muito forte, né? E também o Everson é um jogador que, independente de Santos ou de qualquer clube, pode chegar alguém aqui e ter o jogador, por ele, na minha concepção, está entre os 3 melhores do Brasil. Então, um jogador que está entre os 3 melhores do Brasil sempre vai ser um jogador assediado. Mais cedo ou mais tarde, poderá acontecer, né, que ele vá sair por uma questão contratual. Por isso, a gente precisa também estar tranquilo e estamos satisfeitos com os 2 goleiros que nós temos aí, que é o Douglas e o Fernando, mas quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1. Essa é a grande realidade. Bom, com relação ao Marinho, fiz tudo o que você possa imaginar e mais um pouco para ter o Marinho aqui. Mas tudo que você possa imaginar, todas as condições, todas as garantias, todas as situações entre Ceará e Grêmio, tudo foi feito, mas a decisão é exclusivamente do atleta. Não é mais do Ceará, não é mais do Grêmio, não é mais do seu empresário, é do atleta. Se ele quiser vir, está resolvido os termos e os acertos entre os clubes. É só do atleta. Então, aí é aquela história, quando o jogador quer ir, vai, né? Então, não posso mais fazer nada. Fiz tudo e mais um pouco, né, para não deixar nenhuma uma vírgula de impedimento à sua vinda para cá. Acho eu que ele optou por ficar por lá, porque a última conversa que eu tive com o empresário dele, ele me disse que o jogador tem uma expectativa de jogar lá ainda, de ser aproveitado, etc, etc. Então, confesso que assim já estou abandonando essa possibilidade. Ô, Robson, já era meio que tradição anunciar jogador na feijoada, né, que vocês promovem todo ano e tal. E tinha a expectativa da chegada de alguém, do anúncio oficial. E muito se fala na chegada também de um centroavante. O Ceará ainda continua buscando esse centroavante, vai anunciar nos próximos dias. Hoje tem 2 jogadores de área trabalhando aí em Porangabuçu. Na verdade, esse anúncio da feijoada não foi o clube que alimentou em momento, não. Foi uma especulação. Pegaram até uma foto do Lucão dentro do avião dizendo que estava vindo para cá, né? E nem na nossa lista ele estava. Tá? Soube até que ele está indo agora, acertou com o mundo árabe, né?
Mas nós estamos buscando alguns jogadores ainda, né? Só que a gente precisa agora ter um pouco mais de calma, não ter tanta ansiedade e procurar buscar aqueles jogadores para qualificar mais o elenco, não apenas para somar, não só para dar quantidade. E a gente está buscando, né, normalmente jogador ali ofensivo, atacante chamado 9, né, mas não é aquele 9 que o Lisca gosta muito, do que tem movimentação, que sai da área, que joga, não é aquele camisa 9 tradicional que fica dentro da área, esperando a bola, ele não gosta desse tipo de jogador. Então, não é qualquer camisa 9 que a gente vai contratar, tem que ser um dentro da condição do contexto tático que ele joga. E ainda tem alguma vaga aí para jogadores de lado, 1 ou 2. Então, assim, fora o Richard, 1, 2 ou 3 jogadores a gente poderá estar ainda buscando para cá, mas com muita calma, muita paciência, sem necessidade de pressa, porque nós temos um elenco aí que nem praticamente não, nem começou a jogar. Então, a gente precisa deixar o pessoal também atuar um pouco. Presidente, na sua última coletiva por aqui, você citou 4 possibilidades, né? Eu lembro que entre elas estava já perguntado jogador do Grêmio, Marinho. E naquela época o senhor dizia que se o Grêmio liberasse, entre Ceará e Marinho, as coisas estavam meio que resolvidas. O que mudou nessa questão para que agora seja diferente, né? O Grêmio libera e ele não vem. Quando eu falei isso, eu falava Marinho através de seu representante legal. E entre Ceará e seu representante legal e Grêmio, a coisa me parece estar resolvida. Faltava só mesmo a decisão do atleta de vir para cá. Então, eu não tenho mais como fazer nada, porque consegui superar o acerto com a empresário, consegui superar com o Grêmio e faltava o acerto, faltava a concordância do atleta. Presidente, para o pessoal que está assistindo, Rodrigo Cavalcante, presidente, em relação às situações do Leandro Carvalho e do Wesley, ainda existe alguma negociação ou o Ceará, no caso do Leandro, ele renovou, né, até 2021, e do caso do Wesley deve retornar agora, acho que até retornou já para o Japão. Como é que está a situação desses atletas? Leandro Carvalho? E do Wesley? Eu acho que daqui para frente, se eu fizer alguma coisa, é aliciamento. Aí não tem como. É até antiético, né? O cara acabou de renovar lá, ampliou o contrato, está treinando. Acho que esse assunto está encerrado também. Até para respeitar o Botafogo, né? Com relação ao Wesley. O Wesley, da mesma forma, fui muito além do nosso limite com o clube, fiz proposta financeira para adquirir direitos econômicos do Wesley. Fizemos tudo. Mas o clube lá disse que está com dificuldade de contratar atacante, que vai contar com o jogador, ponto final, o jogador deles. Simples assim. Tá? Mas fomos muito... Talvez eu ia fazer o maior investimento da história do Ceará disparado para ter o Wesley aqui. Né? Até causaria aqui um certo espanto. Mas, né, porque eu acredito muito no jogador, mas não estava na nossa mão. Então, o jogador preferiu... O jogador queria até ficar aqui. Mas o clube lá não abriu mão, porque disse que não tinha jogador para repor na posição. Então, esse assunto aí, Marinho, Wesley, Leandro Carvalho, eu acho que está resolvido. Já fomos ao nosso... Nós não fomos ao nosso limite, não. Nós fizemos muito mais do que o nosso limite. Fizemos uma proposta que podia ser a melhor possível para o atleta, para o clube, para o seu empresário. Só que, em um outro caso, foi o jogador que preferiu ficar lá, foi o clube que não abriu mão, ou, enfim, alguma coisa não andou. Mas o esforço foi enorme. Robson, a chegada do Richard, o Ceará vai adquirir partes dos direitos financeiros do atleta e essa compra vem através do dinheiro arrecadado com outras vendas, como o caso, por exemplo, do Richardson? 50%, né, dos direitos econômicos será do Ceará e 50% será do Água Santa. Tá? A gente está adquirindo, fazemos um acerto com a parte do Paraná. Então, estamos trazendo 100% dos federativos e 50% dos econômicos. O acerto é feito com o quê? Com qual dinheiro? Com caixa. O caixa do Ceará é um só. Não existe acordo do dinheiro de fulano, se dá para ciclano. É um caixa único. Né? Eu vi até uma pessoa aí, de má fé, colocou aí dizendo mais ou menos o seguinte, com a arrecadação, o Ceará arrecadou um monte de dinheiro com a venda do Richardson, um monte de dinheiro com a venda do Everson, e não contratou ninguém, ou não fez nenhum investimento em jogador. Primeiro que o dinheiro do Richardson entrou. Segundo que o Everson não foi negociado.
E terceiro, que nós fizemos uma série de investimentos, que a maioria desses jogadores que vieram para cá, a gente teve que trazer adquirindo direito econômico. A grande maioria, senão não viriam para cá. Eram jogadores que tinham contrato com seus clubes, né? Mas sempre tem esse tipo de gente que faz esse tipo de comentário, não foi da imprensa, não. É alguém próximo da gente aqui que, às vezes, diz umas besteiras. Presidente, Robson de Castro, Ibernon, Rádio Cidade. Presidente, foi ventilado o nome de Jean Mota. Existiu isso ou não, presidente, para isso oferecido pelo Santos? Na realidade, o empresário do Jean Mota ofereceu o jogador ao Ceará há algum tempo, certo? Nessa negociação, voltou-se essa conversa do Jean Mota. E o Lisca gosta do jogador porque ele poderia fazer uma parte tática que o Carlson fazia no nosso time ano passado. Jogar à frente do lateral, tá? Lateral esquerdo, fazendo aquela sustentação defensiva e também com a qualidade ofensiva. Então, seria um jogador que tinha características do Carlson. Então, nós aquecemos que, dentro da negociação, se o Santos realmente quisesse, a gente poderia fazer um acerto, ainda condicionando, aí nós colocamos a condição que seria, mas isso aí foi muito mais para mostrar para todos a boa vontade que eu tinha de não atrapalhar a carreira de ninguém, tá certo? Eu tentei viabilizar de outra forma que não fosse somente através do pagamento à vista da multa, mas numa composição em que a gente pudesse ter uma segurança do recebimento dos valores da venda, tá? E criando um desembolso menor para o Santos. Só que a Taísa também foi assim, só apenas uma coisa rápida, uma fumaça. Aquilo ali acabou, não teve mais nenhum contato sobre isso, né? E esse assunto, para mim, está encerrado, a não ser que chegue aqui o Santos oficialmente e faça uma proposta definitiva, né? Que seja a aquisição à vista, ou, se parcelado for, com garantias bancárias, que aí a gente não tem como ficar depois cobrando, e que aconteceu já, de a gente fazer negócio com times grandes aqui, e passamos 2 anos para receber. Presidente... Então, como também, quando fazem comigo, eu dou minhas garantias. Então, quando os outros fizerem com a gente quer as garantias. É simples assim, como qualquer lugar. Presidente, sendo repetitivo, já sei que foi feita essa pergunta, mas eu entrei no ar agora aqui na Rádio Cidade, AM, queria que o amigo falasse a respeito da negociação de Everson, que o amigo já disse que há uma semana está tudo parado, e da contratação do goleiro Richard, por favor, presidente. Não, é isso. Não tem mais... Na nossa cabeça aqui, não tem mais negociação andando, tá? O jogador, inclusive, está treinando para jogar contra o Sampaio Correia. Está aí se preparando para isso, né? Ele também está com a cabeça concentrada para esse jogo de quinta-feira. Então, até o momento, não houve nenhuma mudança nesse quadro com relação ao Santos efetivamente dizer que vai adquirir o Everson, que tem muita especulação, muita gente da imprensa de São Paulo, presidente da imprensa lá do Sul, mandando mensagem para mim todo dia, e eu respondendo a mesma coisa, zero, nada, não aconteceu nada, não mudou nada. Quando você diz, bom dia, presidente, eu já respondo assim, não aconteceu nada. Está tudo na mesma. Né? Não mudou coisa nenhuma. Porque eu já sei qual é a pergunta. Até saiu aí uma matéria que o sujeito publicou, né, que você viu que quando eu já fui respondendo. É porque não é só um, não, são 20, 30. Então, eu respondo, só que agora eu tenho que ser mais curto e grosso, porque eu não tenho tempo para ficar explicando tudo de novo, como é que está a situação, né? Detalhadamente. Ô, Robson, seguindo essa linha de raciocínio, já que o Ceará estava interessado no Marinho, você já disse isso, e também esse outro atacante. São 2 jogadores que o Ceará busca. Quais? Um atacante de área e um jogador pelas pontas. Ou o Ceará hoje não busca ninguém, está atento ao mercado. Qual é a posição do Ceará? Jogadores de frente. Na frente ali ainda tem espaço para contratar 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Tá? Acho que do meio para trás, né, acho que os 3 homens da linha de frente, os que jogam pelo lado e o atacante de área ainda tem algum espaço. Mas tem que ser algum jogador que a gente sabe que vai qualificar. Não adianta contratar só para ter número aqui. Ô, presidente, que a gente sabe que você já vinha falando aí, tá? O problema é que a gente entra ao vivo, a gente precisa refazer algumas situações. Quanto a esses, diria, sonhos que o Ceará tem, Leandro Carvalho, Marinho,
Wesley. Como é que estão essas negociações? Esfriou? O que você pode adiantar para o torcedor, presidente? Não, já vou repetir o que eu disse aqui rapidamente, né? Porque senão... Esses 3 jogadores, nós já fizemos a melhor proposta possível, bancando tudo, assumindo todas as despesas, fazendo pagamento para adquirir direito econômico, etc, etc, mas não andou. O caso do Marinho, o Marinho resolveu, ele pessoalmente, decidiu ficar lá no Grêmio. Ele, foi uma decisão dele. Tá? Com relação ao Wesley, o clube, que é o clube japonês, disse que não vai abrir mão dele, embora ele quisesse ficar aqui, porque lá eles não conseguiram contratar ninguém para a posição. Ele não encontraram no mercado. Para você ter, até os japoneses estão com dificuldade de encontrar. Imagine os cearenses. Né? Terceiro foi o jogador Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, a só está encerrado, o cara voltou lá, o jogador chegou lá, assinou novamente um novo contrato. Qualquer manifestação minha agora é aliciamento de jogador, é antiético, é punição até pela CBF. O rapaz está lá, deixa ele jogar. É como aqui, eu renovei, teve um assédio de um clube sobre o Luiz Otávio, eu fiz uma renovação com ele. Claro, acabou, não tem mais que ficar o clube aqui assediando, já está resolvido. Tá? Então, esses 3, fomos no nosso limite, assumimos tudo, 100% dos salários, 100% disso, daquilo outro, aquisição de direito econômico, mas, infelizmente, ou o jogador não quis vir, ou o clube não vai liberar. Né? Mas fizemos nosso limite. E nós fizemos, para trazer outros jogadores para cá, também tivemos que ir forte. Para trazer o Samuel para cá, nós tivemos que adquirir direito econômico. Para o Luiz Otávio continuar aqui, eu tive que adquirir mais direito econômico. Né? Para, por exemplo, trazer Fernando Sobral, Vitor Feijão. Né? E aí vai. Então, o pessoal acha assim, que isso aí cai assim de graça. Não é assim. Tem que ter investimento. Porque o mercado está desse jeito. Por que a gente teve mais dificuldade ano passado? Porque nós não tínhamos dinheiro para comprar direito econômico de ninguém. Então, tivemos mais dificuldade. Né? Esse ano está melhor, mas mesmo com mais condição, não é tão fácil. Não é tão fácil. Você precisa ter um convencimento, né, de que aqui é a melhor condição. Às vezes a gente paga mais e o sujeito não vem, mesmo pagando mais. Às vezes tem outro não, que às vezes a gente pagando menos, ele vem porque ele prefere vir para um clube que está pagando em dia do que está ganhando mais num clube que não tá pagando. Outros já pensam diferente. Não, eu quero ganhar muito, mesmo que eu não receba, do que ganhar menos. Cada um toma a sua decisão. Agora, presidente, a última vez que você esteve aqui na sala de imprensa, você falava que 3 a 4 aquisições ainda seriam feitas para o setor ofensivo. Há quantas andam essas negociações, presidente? Do mesmo jeito, estamos trabalhando, estamos buscando, mas não pode se apressar, não. Tem que ir com calma, esperar um pouco. Né? Ah, porque o Palmeiras está cheio de jogador. Eles já disseram que vão usar 2,5 times. Aí tem lá 4, 5, 6 atacantes, mas não liberam de jeito nenhum. Vamos usar o atacante. Então, hoje, no futebol, é mais ou menos o seguinte. Primeira opção dos grandes times que tem muitos jogadores. Usar os jogadores. Porque estão jogando 2, 3, 4 competições. É a estadual, é a Copa do Brasil, é a Sul-Americana, é a Libertadores. Né? Primeira opção, manter um quadro de jogadores grande, em quantidade também, para suportar o calendário. Segunda opção dele, vender o jogador. Terceira opção, emprestar o jogador mediante pagamento pelo empréstimo. Quarta opção, emprestar o jogador para dar visibilidade ao jogador. E ainda bota aquelas cláusulas de saída que todos colocam, que aconteceu aqui com o nosso caso com o Andrigo, mas todos que vêm nessa condição, todos, para qualquer clube, aquela cláusula sempre está lá, porque quando emprestam assim, é para dar também, está emprestando para dar visibilidade, se aparecer um negócio, vai deixar de fazer. Né? Só que esse ano a gente está conseguindo fazer contratos muito menos empréstimos do que nos anos anteriores. Por quê? Porque nós estamos até adquirindo direitos econômicos, transferindo os federativos para o clube, dando até uma garantia maior para a gente. Valeu. Obrigado. Beleza? Presidente, tem uma contratação de uma centroavante para o time feminino, não, de aquela show de bola, tem não? Botar a Germana.